Esse é o Insight, falando a respeito de evangelismo, na companhia do meu amigo, o pastor Antônio Gonçalves, que lidera esse segmento aqui para a Zona Sul de São Paulo e região do Vale do Ribeira. Certo, pastor? Certo. E nós vínhamos falando a respeito de pontos ou datas ou ocasiões, momentos em que o nosso líder ali da igreja local tem que prestar atenção. Falamos dos domingos evangelísticos, são as noites de esperança. Falamos das semanas de colheita que acontece durante o ano. Mas eu sei que tem alguns outros pontos importantes aí para lembrá-los, né? Tem uma escola que você ajuda nessa formação, pastor. Então quem está assistindo não precisa ficar tão preocupado. Eu não sei fazer. Então ele tem capacitação, tem treinamento. Não vai ter desculpas. Tem tudo, menos desculpa para dar. Desculpa. Gostei. Por quê? Porque nós estamos aqui à disposição, né? Com muito amor, dedicação. Certo. Uma escola de evangelistas abalizada. Entende? Você vai tomar conhecimento, você vai ver perceber o que estou dizendo. Então aqui nós capacitamos o evangelista em todas as áreas e além do que o que você imagina. Porque nós estudamos aqui muitos itens importantes para o evangelismo de modo geral. Capacita teologicamente. Na prática. Com técnicas de estudos bíblicos. Técnicas. Ensina como seguir os procedimentos. Como fazer uma introdução. Isso. Aumentar a percepção dele de ambiente, saber qual é a hora certa de eu, de repente, fazer um apelo para fechar. Muitas vezes alguns ficam com medo, deixa de falar para falar de batismo só lá no fim do estudo. Eu já sei que a orientação aos poucos já vai falando, já vai conversando. Cada um vai, ou seja, vai ensinar ele a ser um líder situacional, olhar para a situação e falar, ó, aqui você age assim, aqui é isso? Isso. Maravilha. Também como fazer o evangelismo público, né? Ok. O sermão evangelístico. Legal. Né? O programa, a estrutura. Tudo. Que legal. Missão urbana. Isso acontece na escola, como é que é o nome? Escola de Evangelistas Voluntários. E tem uma sigla? Tem EEVO. EVO. Tem um material? Eu vi um encarte assim, tem muito um folder bonito aí para inscrição e tal, né? Tem um folder. Mostra ali para a câmera 1. Um folder especial, olha. Você vê aqui. Aqui você vê, logo que você abre, você vê aí o propósito, a missão, a visão e os valores da escola. Aqui, ao centro, você vê aqui em linhas gerais os temas que serão abordados durante o ano. Legal. Né? Então, nós temos tido grandes resultados através da escola de evangelistas. Maravilha. Material joia, e lógico, né? E não é só um material de propaganda, que aqui já vem até a fichinha, a ficha de cadastro para quem quer participar e tal. Quanto paga? É cobrado quanto, pastor? Olha, na verdade, deveríamos cobrar caro, mas nós estamos fazendo aqui pelo departamento e para você não paga nada. Olha então. E vai receber material, inclusive, viu? Material impresso, PowerPoint, para você fazer evangelismo aí e ser bem sucedido. Que legal. Maravilha, pastor. Tem também a questão de alguns congressos que acontecem durante o ano, né? Que estão ligados diretamente ao evangelismo. Nós teremos, em especial, 4 congressos batismais da Escola de Evangelistas. E nós queremos que cada evangelista traga uma pessoa para ser batizada nesse congresso. Okay. Então o primeiro congresso vai ser ali em abril, após a Semana Santa. Depois a gente vai dar a data específica, né? Já Esse congresso é distrital, pode ser regional, depende também de toda uma situação de pandemia aí também, não sabemos, mas a princípio qual é a ideia? É assim, nós temos evangelistas que não são só os evangelistas eleitos pela comissão. Certo. Porque a escola de evangelista é aberta para todos. Ok. Né? Então, nós temos pessoas de vários lugares. Ok. Então não tem assim como fazer regional. Entendi. É para toda a sociedade. Onde está acontecendo o evangelismo, ali acontece o congresso. Exato. Beleza. Então nós vamos fazer num local específico. Vai juntar, neutro. Então vamos todos... juntar. Vamos juntar. Ok. Então uma celebração mesmo. Celebração. Ok. Nós estamos planejando pela fé. Amém. Tá certo? Amém. Porque nós temos que olhar e caminhar pela fé. E se vivemos num tempo do fim, diz que no fim o justo viverá pela fé. Então é pela fé mesmo, pastor. É pela fé mesmo. Entendeu? E vamos com fé que Deus é por nós. Amém. Então vamos ter 4 congressos, né? Então o primeiro dele vai ser em abril, depois o próximo vai ser em junho, após a semana de colheita do Ministério da Mulher. Vamos ter outro em setembro, outro em dezembro. Então teremos 4 congressos batismais. No decorrer do ano. No decorrer do ano. Maravilha. E além disso...
A gente fala de plantio de igreja no evangelismo ou não? Sim, porque não pode plantar uma igreja por plantar e nem de qualquer jeito, né? Precisa fazer um estudo de campo junto com o pastor local, né? E o pastor local também vai contactar a associação para que a igreja possa nascer em um lugar que ela possa crescer de maneira saudável, entende? Então tem que ter um estudo de campo, mas nós queremos que você, evangelista, possa ajudar o pastor nessa questão, entendeu? De verificar um local específico, né, que possa comportar uma igreja e trabalhar junto com a igreja mãe para plantar uma igreja ali. Ok. Então a igreja precisa crescer nesse sentido também. Tem alguns lugares, eu acho que na Paulista Sul nenhum, né? Que às vezes a pessoa tá ali e fala, eu tive um problema, não me dou bem com fulano, ciclano e beltrano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma igreja aqui, adventista mesmo, mas eu vou abrir um grupo aqui porque eu não aguento mais viver... Acho que esse não é a essência para abrir uma nova igreja, né, pastor? Aí, na verdade, tinha que ter a essência de Mateus 18, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, ajusta. Porque a nova igreja ela tem que nascer na essência missionária. Ou seja, aqui não tem igreja, há uma necessidade. Ou seja, por isso todo esse planejamento, contato com o pastor, certo? Exatamente, tem que fazer um estudo e esse plantio deve ser fruto de um estudo, tá certo? Não pode ser de qualquer jeito, né? Porque, como ele mencionou aqui, às vezes um líder quer comandar e briga com o outro e daqui a pouco se apartam e esse aqui quer abrir uma igreja ali. Então, não, esse não é o melhor caminho, né? A gente sabe que Deus trabalha de todas as maneiras, mas esse não é o caminho recomendado. Não é o espírito certo, né? Pastor, já vi que planejamento é a palavra. Planejar. Sim. O evangelista tem equipe na igreja local? Sim. O evangelista, a equipe dele é o ministério pessoal. Certo. Tá certo? Qual a diferença entre o evangelista eleito e o líder do ministério pessoal? Então, o ministério pessoal semeia e cultiva. O evangelista traça planos para a colheita. Ok. Então, tem que trabalhar de mãos dadas. Ok. Entende? Então, vamos ter uma colheita lá na frente. Então, senta aqui com a equipe de evangelismo, de ministério pessoal, e mastiga o assunto, planeja. Até porque nessa equipe do Ministério Pessoal tem um coordenador de interessados que já pode, inclusive, dar suporte para um futuro, sei lá, uma conferência que ele queira fazer, Sim. ou uma semana de colheita, enfim. Exato. As duplas missionárias, né, os pequenos grupos, as classes bíblicas. Então tem que sentar com essas frentes missionárias e conversar com eles, falar assim, olha, tal data lá vamos ter uma semana de colheita, uma conferência lá. Então lá nós vamos ter um grande batismo. Então agora vamos afinar a visão e vamos trabalhar nessa direção. Perfeito. Né? Orando e trabalhando, e você já tem uma data. Está trabalhando com fulano dentro do bíblico? Pois diga para ele que o batismo vai ser tal data. Então já trabalha nessa direção. Então, quando você planeja uma colheita, você dá sentido ao trabalho missionário. Perfeito. Quer dizer, a gente, na verdade, está falando de parceria, mais do que equipe. Porque equipe é quando ele lidera. Sim. Mas a parceria com o ministério pessoal, a parceria com o coordenador de interessados, coordenadores, ou seja, parceria integrada entre os ministérios da igreja. Tá lá, as mulheres vão realizar evangelismo, parceria com o Ministério da Mulher, certo? Sim, porque veja bem, tem os anciãos da igreja. Certo. Se os anciãos não apoiarem verdadeiramente, não acontecem as coisas. Exatamente. Então, tem que ser um evangelismo integrado. Né? Você vai fazer um evangelismo, você precisa do quê? De uma boa recepção, tá certo? Do Ministério da Mulher. Você precisa de uma boa equipe de som e vídeo, uma equipe para cuidar das crianças durante a pregação, uma sala à parte. Você precisa de uma equipe para ajudar a abrir as Bíblias. Você precisa de uma equipe de oração. Você precisa de uma equipe ali que possa coordenar a música, o louvor. Enfim, então tem que trabalhar integrado. Né? Então o evangelista não pode ser aquela pessoa de difícil relacionamento. Ou seja, quando ele sentou lá para planejar os domingos, noites de esperança. Então nessa hora ele vai planejar já pensando em integrar os departamentos, montar essas equipes, que ele vai, obviamente, achar o elemento humano na própria pessoa que já está exercendo essa função, recepção, som, vídeo, louvor. Quer dizer, então ele já vai focar nisso e aí imediatamente ele já está planejando e executando com uma equipe que ele entendeu ser, naquele momento, naquele local, o melhor caminho. É isso? Exatamente. Beleza. Além disso, pastor Alexandre, ele precisa trabalhar o campo com antecedência. Ok. Isso Entende? é importante, hein, pastor? Porque você não pode colher onde não foi semeado nem cultivado. Então, por isso, tem que trabalhar integrado e com antecedência. Né? Com muita antecedência. Você quer colher lá na frente, então tem que semear e cultivar, para que lá na frente tenha fruto para colher. Então, veja bem, além de trabalhar com antecedência com o Ministério Pessoal, as frentes missionárias da igreja, que já vai começar a trabalhar o campo, aí tem que fazer convites
tá certo? Convite suficiente para 2 arrancadas missionárias da igreja nas ruas, casa por casa, entregando os convites. Ok. Né? Quando você fala isso, está se referindo a um momento de conferência. Sim, ele e está colheita. planejando uma colheita, não é? Ok, então convite mesmo, convite físico, Convite né? físico. Para convidar as pessoas para essa colheita. Todo mundo precisa saber o que vai acontecer ali. Ok. E ter a oportunidade de se preparar conosco para a volta de Jesus Cristo. Então tem que tocar a trombeta, né, nas mais variadas formas. Ok. Pelas redes sociais, o departamento de comunicação deve, pelas redes sociais, a internet afora aí, divulgar. E tem os convites para entregar nas casas, né? Rua por rua, casa por casa. Cartazes para colocar nos comércios. Então faz uma coisa abalizada, porque Deus opera grandes coisas. Aí, depois que você faz isso, coloca uma faixa na igreja. Não uma faixinha, uma faixa grande. Que dê para enxergar, divulgando. Né? Dê pra ver, né? Se você está num lugar que é permitido colocar faixa nas ruas, coloca umas 10 faixas nas ruas. Tá certo? E se for necessário, passa um carro de som, convidando, reforçando os convites. Então faz um negócio nobre e grande. E Deus abençoa. E quando você coloca uma faixa grande, você planeja convites, cartazes, sobretudo você movimenta a igreja. A igreja vai entender que vai acontecer algo ali nobre, grande, de responsabilidade. E aí vai motivar os irmãos a trazer os seus amigos, vizinhos e parentes. Maravilha, até porque a conscientização da própria igreja, da membresia, que não adianta você fazer uma semana de colheita ou uma série de conferências e a membresia não vir, quer dizer, aí você não tem nem o apoio para você fazer o relacionamento com a comunidade local dessas pessoas que estão vindo como interessados, né? Então por isso o Antônio fala aqui, eu entendo, o pastor Antônio está colocando assim, ó, o trabalho tem que ser planejado antes, porque a igreja tem que ter consciência do seguinte, ó, é um período, é um espaço onde todo o foco, a escola sabatina vai estar focado nisso, porque os interessados estão indo lá. O Ministério Jovem, focado nisso, porque vai ter interessado na igreja. Os cultos de quarta-feira, de repente lá, adoração em família, focado nisso. O outro lá, focado também. Né? Quer dizer, a gente vai ter que olhar essa situação toda, a igreja vai ver essa situação toda e vai ter uma conscientização. Opa, nossa igreja está num período especial, é diferenciado, né? Exatamente. Eu acho que o objetivo é ir com essa conscientização para todo mundo estar no barco. A colheita dá sentido a todos os departamentos. É isso aí. Deus seja louvado. É bom Tá ouvir certo. isso, porque o departamento que está ali por missão, mas a missão, ela entende que a pessoa tem que entregar a vida. E para ela entregar a vida, tem um momento em que a gente colhe essa decisão, e são os momentos de colheita. Pastor, eu já vi aqui que algumas coisas nós já falamos, né? Que é a questão da fazer direito de uma maneira organizada os congressos, quando for realizar o batismo. Eu sei que tem uma série de detalhes, isso você certamente deixa escrutinado, ou seja, ponto a ponto lá na escola de evangelistas e nos treinamentos que você dá, isso eu já tenho consciência. Mas tem um item aqui legal e a gente vai fechar com ele, que é juntamente com o pastor e os anciãos da igreja, olhar esse lugar adequado para acontecer a conferência, para não ter nenhum imprevisto no meio do caminho, né? Quer dizer, tem que ter todo um planejamento, não só de papel, de evento, mas também de como que está o ambiente, né? Onde o negócio vai acontecer, né? É assim, tem que ter uma equipe de apoio. Certo. Né? Não sei se essa é a pergunta que você fez exatamente. Sim. É assim, então tem que reunir a comissão da igreja. Perfeito. Junto com a equipe de cada líder. Ok. Ou seja, o líder e sua equipe. E aí, então, nessa reunião, deve montar uma equipe de representantes de cada departamento importante. Ok. Que vai atuar na frente de um evangelismo. Por exemplo, diáconos são importantes. Sim. Né? Diaconisas são importantes. Ministério da Criança. Ministério da Criança. Né? Recepção. Ok. Som e vídeo. Música. Né? Então, a asa, para fazer uma confraternização no final de cada noite. Certo. Um chazinho com bolacha e tal. Enfim. Então, se cada líder do departamento vai indicar uma pessoa para ser o representante do seu departamento. Se puder ser o líder, melhor ainda. Mas tem que ser uma pessoa que possa estar todas as noites. Perfeito. Então, esse representante indicado não vai carregar o piano, mas ele vai ser um representante do departamento. Então, no final de cada noite, fazer uma reunião com esses representantes dos departamentos para verificar 3 coisas. Primeiro, como esteve o auditório, se está fixo ou flutuante, quantos vieram pela primeira vez e quantos foram retorno. Okay. Segundo, verificar 3 pontos positivos daquela noite, 3 pontos negativos ou a melhorar, e ora e vai embora. Se tiver algum ponto a melhorar para o dia seguinte, esse representante do tal departamento já vai acionar o departamento e corrigir para o dia seguinte. Perfeito. Então vai dar uma sustentabilidade para o pregador, uma tranquilidade para o pregador. Então você faz isso com a comissão, com a liderança da igreja, tá certo? Então você vai
pegar um representante de cada departamento para formar essa equipe de apoio para você. Maravilha. Antônio, a gente fecha esse bloco, falamos sobre toda essa estrutura, planejar, eu entendo que é uma palavra, é um dos cernes da questão evangelista. Quem fizer sem planejamento, planejou fracassar, na verdade, né? Porque não teve acabou planejando o fracasso, porque não planejou. Eu costumo dizer que o grande pecado do evangelista é querer colher onde não foi semeado nem cultivado. Pois é. Esse é o pecado do evangelista. Que aí já não é nem processo, é mágica. É né? o grande pecado. Outra coisa que queria chamar, né? Querer achar fruto onde não plantou, né? É verdade. A gente fecha esse bloco. No próximo bloco a gente volta falando a respeito de assuntos que são, de certa forma, cruciais, importantes, essenciais para o teu ministério nessa área, nesse segmento chamado evangelismo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!